Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 2 minutos. Hoje é sexta-feira, 25 de julho de 2025, dia de São Cristóvão. Está no ar o Rede Notícia, em simultânea transmissão pela TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM nos 107,1 e também na Rádio Cultura, no AM, nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Muito boa tarde, Janaína, tudo bem? Boa tarde, André, tudo jóia? Graças a Deus. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro. E nós queremos você também lá nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, nosso canal exclusivo. Já deixa anotado, já segue a gente, já se inscreva. É o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.200 inscritos e também faço o convite para você seguir a TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. No Instagram é só você procurar e seguir @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial, sem esquecer um outro canal que é o Spotify também. Só você procurar lá, Rede Notícia Entrevista. E a gente começa esse Rede Notícia dessa sexta-feira falando sobre um projeto de lei enviado pelo prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Esse projeto de lei, ele pretende reduzir a cobrança de impostos das chamadas BETs. O texto propõe a modificação em 2 impostos municipais, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Em relação ao ISSQN, a Prefeitura pretende reduzir a alíquota de 5% para 2% para as empresas de apostas online. A justificativa do Executivo Municipal é que o novo regime pode estimular a abertura de novos postos de emprego e aumente a arrecadação, além de colocar a capital mineira em pé de igualdade com outras cidades, como São Paulo, Porto Alegre e Barueri, que já praticam esse tipo de estratégia de uma alíquota diferenciada, justamente para poder atrair as BETs. A estimativa da Secretaria Municipal de Fazenda é que em 2025 a cidade possa arrecadar até 2.800.000 reais a mais com a medida. O envio do projeto de lei causou reações contrárias. O vereador Wagner Ferreira, do PV, que é autor de um projeto de lei que pretende proibir campanhas publicitárias das BETs em BH, ele fez duras críticas ao que já foi apelidado como PL do Tigrinho. É um erro da Prefeitura de Belo Horizonte dar benefício fiscal para a empresa de aposta online. É ao contrário que tem que ser feito, tem que investir no tratamento do vício, a ludopatia, que tem atingido principalmente os jovens brasileiros. As pessoas estão se endividando, as famílias estão sendo destruídas por causa do vício em apostas online. E Belo Horizonte não pode ser a capital do Tigrinho, isso a gente não pode permitir. Uma loucura esse projeto, a gente vai pedir à Prefeitura para tirar de tramitação, ou então nós vamos obstruir as votações para que isso não aconteça aqui na nossa cidade. Essas empresas não geram um emprego, elas não geram renda para as pessoas, não tem ninguém bem sucedido com apostas online. Ao contrário, volto a repetir, as pessoas estão endividadas, as famílias estão destruídas por causa dessas apostas online. Por isso que a gente é contra esse projeto. Benefício fiscal para a empresa de aposta online em BH, a gente não pode permitir. No mesmo texto, além da mudança na alíquota do ISSQN para as BETs, o projeto de lei enviado pela Prefeitura à Câmara também modifica as regras para a concessão de bônus de até 80% no valor das dívidas de IPTU para clubes esportivos e recreativos da capital mineira para eles poderem quitar esses débitos. Atualmente, essas entidades somente recebem o benefício se a dívida for anterior a 2014. Pela proposta, esse prazo se estende para as dívidas até o dia 31 de dezembro de 2020. O texto garante que os clubes que aderirem ao programa de pagamento vão ter que participar como contrapartida de projetos sociais, educativos ou esportivos. O projeto de lei ainda mede o impacto da renúncia fiscal com essa medida. A Prefeitura abriria mão de mais de 12 milhões de reais com a arrecadação do total do IPTU devido por quase 100 entidades
que se enquadrariam na nova forma de concessão desses bônus. Quero fazer um pequeno comentário acerca desse projeto de lei, que foi publicado a mensagem enviada à Câmara no Diário Oficial de ontem, e que eu acho um libera geral. É isso aí, um libera geral. Propor que as empresas de bets venham para Belo Horizonte com uma tarifa, com uma alíquota diferenciada, empresas essas que nem legais no Brasil ainda estão, é bom que a gente fale isso. Existe um marco regulatório para funcionamento das bets que ainda está em tramitação no Congresso Nacional, que parte do Congresso é favorável, existe um lobby poderosíssimo dessas empresas, que tem muita grana, que movimentam hoje o futebol no mundo, são patrocinadores dos grandes times de futebol do planeta. Então tem muita grana para fazer lobby e pressão, mas, ao mesmo tempo, o governo federal e a bancada de situação de apoio ao governo Lula é contrária. Então, quer dizer, você está propondo um projeto que você nem sabe que você vai aplicar, primeiro dos pontos. E o libera geral dos clubes é uma vergonha. Então vamos liberar geral para o proprietário também que não consegue pagar IPTU, que tem dívida com IPTU, porque essa dívida é cobrada e corre o risco de ter um imóvel leiloado. Agora, por que o clube recreativo, o clube esportivo, que não teve a sua gestão bem feita para poder cumprir com as obrigações que ele tem que cumprir de pagamento de imposto, tem que ganhar benefício? Por que vale para Chico e não vale para Francisco? É libera geral, gente. Simplesmente isso. E ainda tem um outro trâmite que está andando por aí silenciosamente. A maioria desses clubes de Belo Horizonte não tem escritura dos seus terrenos. E tem gente trabalhando para conceder isso gratuitamente, e isso vai passar também. Escreve o que eu estou falando. Isso vai passar também. Esse libera geral vai passar também. Sociedade Belo-Horizontina tem que ficar de olho, porque é terra. E que terra que foi? Invadida, né? Invadida, né? A verdade é essa. E olha só, gente, os vereadores cobram da Prefeitura funcionamento de ônibus noturnos em Belo Horizonte. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Newton Lopes. A Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte realizou nesta quinta-feira, dia 24, uma audiência pública para cobrar da Prefeitura e das empresas de ônibus da capital a circulação de ônibus noturno que causa impacto no comércio de bares e restaurantes em Belo Horizonte. A vereadora Marcela Trópia, do Novo, detalha os principais pontos da audiência. O nosso pleito, nós vereadoras e o vereador Elton, que assinamos esse requerimento, é que sejam restabelecidos pelo menos os horários de antes da pandemia, para já dar um respiro para a população que hoje não consegue transitar de noite em BH. Proprietário de um bar em Belo Horizonte, o empresário Tiago Alves destaca o impacto da falta de ônibus nos estabelecimentos da capital. Você tem uma dificuldade, que é uma dificuldade de contratação dos funcionários do estabelecimento, em função de muitos deles morarem, inclusive, em lugares mais periféricos da cidade, digamos assim, outros, inclusive, em outras cidades da região metropolitana. Então, existe um impacto financeiro, existe um impacto na contratação, e existe um impacto que, para mim, é o mais importante, que é sobre o direito à cidade. A mobilidade ela tem a capacidade de garantir com que o cidadão possa viver a cidade, e a ausência de ônibus ela inviabiliza essa vida. Durante a audiência, o Cetra, sindicato que representa as empresas do transporte público da capital, informou que em todas as noites são oferecidas 500 viagens de ônibus em Belo Horizonte, mas esse número foi questionado pelos parlamentares, como conta a vereadora Luísa Dulce, do PT. Todas as pessoas que estão nos escutando e nos assistindo sabem que é insuficiente o número de ônibus noturnos da cidade. Nós estamos tentando entender onde esses ônibus estão circulando. A Prefeitura de Belo Horizonte reconhece o problema da falta de ônibus durante a noite e, para mapear a demanda de transporte coletivo noturno, melhorar a prestação de serviço e apoiar quem trabalha neste período, ela tem realizado uma consulta pública online. A pesquisa pode ser acessada no site pbh.gov.br. Repórter Newton Lopes.
A partir do dia 1º de setembro deste ano, os veículos movidos a etanol, além dos híbridos, elétricos e aqueles também movidos a gás natural produzidos aqui em Minas Gerais, terão isenção do pagamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Para ter direito à isenção, o valor de venda do veículo não pode ultrapassar R$ 199 mil. A nova legislação tem como objetivo incentivar a mobilidade limpa no Estado. A lei que estabelece a isenção do IPVA foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial de Minas Gerais e é de autoria do deputado estadual Sargento Rodrigues, do PL. Apesar da aprovação do projeto, o governador Romeu Zema vetou 2 dispositivos. Um que limitava a isenção a apenas um veículo por contribuinte e outro que fixava em 25% a multa para o pagamento parcelado do IPVA não quitado nos prazos estabelecidos pela legislação. Os lojistas de Minas Gerais estão ansiosos com a chegada do Dia dos Pais. Tudo porque o aumento das vendas deve chegar junto com a data comemorativa. As informações com a repórter Gabriela Salles. Minas Gerais registrou alta de 45,5% no número de mortes por intervenções policiais em 2024. Os dados são do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número no estado é o maior do que a média nacional, que teve queda de 3,1% no índice. Segundo o anuário, em todo o estado foram 200 pessoas mortas por agentes públicos no ano passado. O número representa um aumento em relação a 2023, quando 137 pessoas perderam a vida em ocorrências envolvendo policiais em serviço ou a paisana. O relatório também aponta que Minas Gerais subiu uma posição no ranking dos estados com mais registros de injúria racial. As ocorrências de discriminação por raça, cor, etnia, religião ou origem mais que dobraram, fazendo Minas Gerais ultrapassar o Maranhão e se tornar o terceiro com mais registros no Brasil. Repórter Gabriela Salles. Só uma pequena correção, esse vídeo que passou aí foi do aumento dos crimes aqui no estado e não dos dias dos pais, né? Do aumento das vendas do Dia dos Pais. E olha só, gente, hoje, dia 25 de julho, é dia de São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas. E a devoção ao santo é uma das mais antigas e populares. E há centenas de igrejas dedicadas ao santo em todo o mundo. E aqui em Belo Horizonte, na paróquia São Cristóvão, serão celebradas missas durante todo o dia. E é de lá que a nossa repórter Elaine Grace fala ao vivo. Boa tarde, Elaine. Como é que está a movimentação aí na paróquia? Boa tarde, Janaína, André e a todos que acompanham Rede Notícia. Então, Janaína, hoje é dia do padroeiro dos motoristas, o São Cristóvão. E eu estou aqui na igreja que recebe o nome do santo e que hoje celebra 75 anos de fé e devoção. Desde cedo, muitos fiéis e muitos condutores passaram por aqui em busca de proteção e fé para seguirem viagem, seguirem seus caminhos aí com bastante segurança. Eu conversei com o padre Sebastião Diogo, que inclusive fez a bênção dos veículos agora há pouco, e ele falou também sobre a importância do ano jubilar. Vamos acompanhar o que ele disse. Aquilo que nós temos vem de Deus. E nós colocamos nas mãos de Deus aquilo que Ele nos dá condições de adquirir, com a força do nosso trabalho e com a ajuda dEle. E ao abençoar um veículo, nós pedimos a proteção de Deus para a nossa vida, para a nossa viagem, para a nossa caminhada, para o nosso existir. Claro que o mais importante é a pessoa sendo abençoada. E a pessoa sendo abençoada, através dela, todos os objetos, tudo aquilo que ela toca também fica abençoado. Estes 75 anos quer significar toda essa nossa caminhada, Nesse ano jubilar de 2025 anos da encarnação do Senhor, nós somos os peregrinos da esperança e assim vivemos na graça de Deus. A programação ela segue ao longo do dia. Está ao meu lado aqui o Tadeu, Gleidson Tadeu, da Arquidiocese de BH,
Nesse momento está acontecendo a missa eucarística, mas tem mais programações aí ao longo do dia, não é isso, Gleison? O que podemos esperar aí durante o dia, a programação de hoje? A nossa comunidade ela está em festa, vivendo esse ano jubilar de 75 anos. Ainda teremos uma missa às 3 horas da tarde e às 19 horas. E após a missa das 19 horas, nós teremos a tradicional carreata, saindo aqui da igreja, passando pela Avenida Afonso Pena, indo até a Praça da Bandeira e retornando aqui para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Gleison, e qual a mensagem que a igreja quer deixar para quem enfrenta aí os desafios da estrada no dia a dia? Os desafios são muitos. Nós somos transeuntes, pedestres, caminhantes, missionários nessa vida. E a igreja quer trazer para nós esse exemplo do nosso glorioso São Cristóvão, que suportava uns aos outros, que carregava as pessoas e que ajudava aí nesse suporte da vida. Porque nós caminhamos em sintonia para o caminho de onde viemos e para onde nós vamos, que é o coração de nosso Deus. Muito obrigada pela sua participação. Fica aí o convite, então, da Paróquia São Cristóvão, né? E também a mensagem para que todos possamos aí conduzir muito bem, não só no volante, mas também na vida. Agora com vocês, Janaína e André. Obrigado, Erlane. Essa paróquia que fica, paróquia muito bonita, uma igreja muito bonita, que fica exatamente de frente para o IAPI, ali no bairro São Cristóvão, próximo também ao DHPP. Né? Eu me lembro, eu tenho tanta alegria com o dia de São Cristóvão, porque é o bairro onde eu nasci e cresci, em Cabo Frio, bairro de São Cristóvão, e tem a paróquia de São Cristóvão, e as festas da paróquia de São Cristóvão. Oh, meu Deus do céu, estou todo arrepiado, que lembrança bonito, boa. É bonito. Viva São Cristóvão. A gente vai para um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouco falando sobre a crise entre o Brasil e os Estados Unidos. Em visita a Minas, Lula voltou a criticar Trump e recebeu resposta, sabe de quem? Do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 19 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 22 minutos. Agora sim, vamos falar da expectativa dos lojistas de Minas Gerais que estão esperando o aumento das vendas com a realização do Dia dos Pais. Informação com a Gabriela Salles. O comércio varejista em Minas Gerais aposta em um crescimento nas vendas para a celebração do Dia dos Pais. Segundo pesquisa realizada pela FEComércio MG, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, a expectativa dos lojistas é de um faturamento superior a 20%. Entre os itens mais buscados para presentear os pais estão roupas, calçados e cosméticos. A expectativa dos lojistas é que os consumidores gastem de R$50 a R$100 por presentes. Como é tradicional, a maioria das compras devem ser feitas só na própria semana do Dia dos Pais, apostam os comerciantes. Repórter Gabriela Salles. E a gente vai voltar com a repórter Erlaine Grace, que está direto da Paróquia São Cristóvão. Não, é para falar da polícia. Ah, mentira. É para falar da Polícia Militar. Desculpe. Vamos... Oi, Janaína. Então, estou aqui ainda, né, na paróquia, mas o assunto totalmente diferente agora, né? É sobre a polícia que chegou até o local onde a mulher vivia com a enteada depois de uma denúncia feita por parte da filha biológica da vítima. No relato, a filha informou aos militares que a vítima sofria. A mãe não era alimentada corretamente e também não recebia cuidados de higiene. Além disso, a denúncia ainda relatava que a vítima sofre de esquizofrenia e deficiência mental. Ao chegarem lá no local, os policiais constataram que a mulher vivia em condições degradantes. Como vocês podem ver aí nas imagens, o imóvel estava completamente tomado por roupas de cama, brinquedos e outros materiais que, de acordo com a polícia, provavelmente estavam acumulados no local há anos.
A mulher ela foi retirada do local e foi entregue provisoriamente à filha, que agora assume a tutela dela de forma temporária. A suspeita de negligenciar os cuidados à idosa foi, ainda de acordo com as informações da Polícia Militar, presa em flagrante, mas liberada após assinar um termo circunstanciado de ocorrência, né, que é o TCO, esse termo, por maus tratos. Essa é a notícia de agora. Janaína, André, com vocês. Obrigado. Essa mulher que estava vivendo sob uma condição degradante lá em Ribeirão das Neves, na Grande BH. E a Polícia Federal cumpre neste momento 7 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão em Varginha, na segunda fase da Operação Conexão Sul de Minas. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua no sul do estado e no interior de São Paulo. A operação revelou um esquema complexo envolvendo tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, roubos e outros crimes graves, com uma movimentação financeira estimada em 50 milhões de reais. E a Justiça de Minas Gerais determinou uma série de medidas emergenciais contra a empresa Emicon Mineração e Terraplanagem, responsável pela barragem B1A em Brumadinho. Entre elas, multa diária de R$1.000 aos sócios da empresa até que as obrigações exigidas por lei sejam cumpridas. A apreensão de passaportes e responsabilização criminal por desobediência às ordens judiciais. A medida foi motivada após um alerta da Agência Nacional de Mineração, elevando o nível de emergência da barragem para o nível 2. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, a empresa está descumprindo as obrigações legais e ambientais desde outubro de 2024. O órgão ainda alerta que a barragem não possui sistemas de alerta, monitoramento ou vídeo monitoramento e que o plano de emergência exigido por lei não foi aprovado. O juiz que assinou a decisão, o Pedro Henrique de Assis Crisafulli, da 2ª Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais de Brumadinho, afirmou que a cidade não pode ser novamente palco de tragédia, como ocorreu após o rompimento da barragem da Vale, lá no Córrego de Feijão, em 2019, que matou mais de 270 pessoas. E em meio à polêmica envolvendo o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos ao Brasil, o governo norte-americano sinalizou interesse comercial no acesso a minerais críticos e estratégicos brasileiros, entre eles as chamadas terras raras. Nesta semana, o encarregado de negócios do governo Donald Trump se reuniu com o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, em Brasília, para tratar de negociações sobre os minerais. Esses recursos são essenciais para a fabricação de produtos tecnológicos, como chips para celulares e computadores, e desempenham um papel fundamental na transição energética. Além disso, a produção de mísseis hipersônicos, carros elétricos, sistemas de energia solar também depende desses minerais, que hoje representam um importante elemento na geopolítica mundial. O Brasil possui a 2ª maior reserva do mundo de minerais críticos e estratégicos, ficando atrás apenas da China. Apesar do diálogo do governo americano com o IBRAM, em nota, o Instituto confirmou que o IBRAM é uma entidade privada e, portanto, não compete às empresas do setor conduzir negociações institucionais com governos estrangeiros. O presidente do IBRAM, Raul Jugman, lembrou que decisões sobre o uso do subsolo nacional são de responsabilidade da União. Tem que ficar de olho nessa história, hein? O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, revelou que conversou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos sobre a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros. A ligação aconteceu no sábado passado e durou cerca de 50 minutos. Alckmin classificou o diálogo como positivo e reafirmou o interesse do Brasil em negociar. Segundo o vice-presidente da República, a orientação do presidente Lula é buscar soluções comerciais sem contaminação política ou ideológica. Conversamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação.
o presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial. O governo brasileiro defende uma resposta equilibrada e criou um comitê para discutir medidas diante da decisão americana. A Alckmin já se reuniu com representantes da indústria e do varejo para ouvir os setores mais afetados. A tarifa anunciada pelo presidente Donald Trump deve entrar em vigor no dia 1º de agosto. E se isso acontecer, o Brasil vai adotar medidas de reciprocidade contra essas tarifas. A expectativa é que qualquer anúncio só ocorra a partir da entrada em vigor das taxas. O presidente Lula afirmou ontem, durante um evento no Vale do Jequitinhonha, na região norte do estado, que o Brasil está pronto para negociar com os Estados Unidos sobre as tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros. Mas o presidente norte-americano, Donald Trump, não quer conversa, segundo Lula. Em tom bem-humorado, o presidente da República ironizou a postura de Trump, dizendo que está pronto para o jogo duro. Disse ainda, eu não sou mineiro, mas sou bom de truco. Lula voltou a dizer que se os Estados Unidos seguirem com as tarifas, o Brasil deve aplicar a chamada lei da reciprocidade. Vamos ouvir. Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Mas ele não quis conversar. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Ainda durante o evento, o presidente Lula criticou uma declaração de Trump que classificou como caça às bruxas os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula defendeu a atuação da justiça brasileira e afirmou que não aceita esse tipo de interferência. No entanto, ele assegurou que se Trump quiser negociar, o Brasil está pronto para essa negociação. O evento aconteceu durante o 1º Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste, que discute ações nas áreas de educação, igualdade racial e direitos humanos. Em outro evento no norte do estado, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões do Novo, voltou a criticar o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Simões disse que Lula precisa parar de opinar sobre a política dos Estados Unidos. Essa cobrança do vice-governador, como eu disse, foi feita durante o lançamento de mais uma etapa do programa Encontro das Águas, que integram ações de investimentos de mais de 4 milhões de reais em projetos, 4 bilhões de reais, me desculpe, em projetos de captação de águas de chuva, fornecimento de água potável e incentivo à produção rural em Januária, no norte do estado. Vamos ouvir. Nós não permitiremos que o Pimentel e o povo dele voltem a governar Minas Gerais. Que me desculpem todos aqueles que estão alinhados com o Pimentel hoje. O presidente Lula vem aqui dizer que o candidato dele é o senador Rodrigo Pacheco, o candidato dele é sei lá quem. Vamos lembrar quem é esse povo. Esse povo é o povo que destruiu o estado de Minas Gerais, que atrasou o salário de professor, que ficou 8 anos sem fazer o pagamento, ou 4 anos sem fazer o pagamento dos repasses devidos para os municípios, que sucateou as nossas estradas, que desestruturou os nossos hospitais. Esse povo não pode voltar. Essa adesão está tomada. O vice-governador ainda afirmou que somente o Ministério das Relações Exteriores participem das negociações com as autoridades norte-americanas para reverter a sobretaxa de 50% imposta pelo presidente Trump aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O general da reserva do Exército, Mário Fernandes, admitiu nesta quinta-feira, durante interrogatório no STF, o Supremo Tribunal Federal, que foi o autor do chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, que previu o assassinato de autoridades, como o presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No depoimento, o general disse que o documento era apenas uma análise pessoal sobre o cenário político após as eleições.
e que se arrepende de ter digitalizado o conteúdo. Segundo o general, o texto foi feito no computador, impresso dentro do Palácio do Planalto e destruído em seguida. A Polícia Federal, no entanto, afirma que o plano foi discutido por militares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o general Braga Neto. A investigação aponta que a proposta golpista incluía até o repasse de dinheiro para despesas da operação. Mário Fernandes foi um dos réus ouvidos nessa quinta no STF, em meio aos interrogatórios dos chamados Núcleo 2 e 4 de acusados por tentativa de golpe após a derrota de Bolsonaro para Lula nas eleições de 2022. O corpo da cantora Preta Gil está sendo velado neste momento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense, em velório aberto ao público até às 13 horas. Depois, o caixão será levado para o cemitério do Caju, na região portuária do Rio de Janeiro, em cortejo fúnebre, no carro do Corpo de Bombeiros, onde um novo velório, dessa vez restrito a amigos e parentes da cantora, será realizado. A primeira-dama do Brasil, a Janja, participou desse momento de despedida e o corpo de Preta Gil será cremado em cerimônia prevista para acontecer às 5 da tarde, atendendo a pedidos da artista. A assessoria da cantora confirmou que não haverá trio elétrico ou apresentações na despedida, apesar da filha de Gilberto Gil ter expressado em uma entrevista antiga o desejo de uma partida em clima de festa. Preta Gil morreu no último domingo, dia 20, aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra um câncer no intestino. Agora em Belo Horizonte, são 12 horas e 36 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente bate um papo com o vereador Vanderlei Porto, do PRD, aqui de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos agora com a Rede Notícias. Nós vamos conversar com o vereador Vanderlei Porto, do PRD, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agradecendo já, vereador, a sua presença aqui no Rede Notícia. Obrigado por atender o nosso convite. Eu quero começar, a gente sempre faz algumas provocações aqui, eu quero começar com uma. O senhor é autor da lei que institui o dia do Dia dos Legendários em Belo Horizonte. Sim. O senhor mesmo é um legendário, não é verdade? Muito se discute, se tem muitas críticas em relação à atuação do vereador de ficar buscando criar dia disso, dia daquilo outro. A gente tem uma série de problemas que a gente está vendo sendo denunciados até mesmo na Câmara. Falta de insumos em postos de saúde. A gente teve um arrasto de uma negociação terrível em relação à questão da educação em Belo Horizonte, com uma greve que durou mais de um mês. Você acha que é papel do vereador ficar discutindo isso? Você acha que a Câmara não está perdendo tempo em ficar discutindo criação de dia disso, dia daquilo, ao invés de procurar solucionar esses pequenos problemas que fazem tanta diferença na vida da população? Muito obrigado mais uma vez. Primeiramente, boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiro, vale lembrar que eu fui o vereador reeleito com mais leis aprovadas. E dentro dessas leis, até então, na outra legislatura, não tinha nenhuma data comemorativa que partiu de mim. Então, essa data do Dia dos Legendários, que foi comemorado no dia 23 de julho, já tivemos a oportunidade de comemorar esse mês, foi a primeira data que eu apresentei. E quando a gente apresenta esse tipo de projeto, não critico os demais colegas por apresentarem outras datas, porque nós só vamos ter datas comemorativas se algum vereador, a nível municipal, se algum vereador apresentar. É importante salientar que a data ela não toma tempo da Câmara Municipal. Ela não vai nem a plenário, ela fica apenas restrita a uma comissão, que é a CLJ, que avalia e vota em uma reunião, está resolvido. O caso das datas comemorativas, elas só vão para o plenário se houver algum tipo de impugnação por parte de algum colega. Então, no caso dos legendários, isso não ocorreu, então foi apenas uma sessão na Câmara Municipal, foi ao prefeito, o prefeito sancionou, e quando a gente cria uma data, é devido à relevância dessa data. A questão do movimento em si, que sofre algum tipo de crítica, é por quem não conhece de perto o que os legendários ele oferece. Então, principalmente, eu que participo desse programa, eu vejo o tanto de homens que são restaurados, famílias que estão sendo restauradas,
É um movimento que a maior parte da crítica também vem por parte da esquerda, porque não valoriza a família na sua essência. Então, eu fico muito feliz dessa lei ter sido aprovada, sancionada, e é uma oportunidade de conscientização a respeito de um programa tão eficaz que ajuda e muito na questão, principalmente, da família. Tem uma outra proposta também, de transformar a Praça 7 na Times Square brasileira, né? Eu queria que o senhor comentasse também sobre essa proposta. Exato. Esse foi um projeto de lei que também foi sancionado, já foi regulamentado. Estamos em fase agora da iniciativa privada, está já fazendo o processo de licenciamento ali dos prédios que são possíveis de ter ali o seu painel digital. É uma lei também que teve algum tipo de polêmica. O que a gente percebe é que o centro da cidade hoje, ele ficou esvaziado, uma vez que as regionais se fortaleceram muito em seus comércios. Então hoje a pessoa para sair do Barreiro, para ir ao centro da cidade, sair de Venda Nova para ir ao centro da cidade, tem que ter algo específico. E com essa ideia a gente pensa que ele pode se tornar um ponto turístico, como na Argentina, por exemplo, que também criou esse ponto, essa área de promoção. Já tive notícias de condomínios que estavam mais vazios hoje, já está com sua capacidade tomada, então isso já está gerando um movimento ali, mesmo antes de ter o primeiro painel implantado. É uma lei que a gente alterou, então agora cabe à iniciativa privada fazer dar certo. Agora, o vereador, já existe, o senhor é o autor da lei, né? É claro que uma lei dessa proposição, é claro que existe toda uma movimentação econômica, uma movimentação de empresários em busca de explorar esse tipo de serviço. Você já tem algum tipo de informação de empresas que estão interessadas em instalar esses painéis e alguns dos prédios onde essa avaliação já foi feita e já teria dado o sinal ok para que isso acontecesse? Não, na verdade, a gente não tem contato com quem está interessado, porque pode partir do próprio condomínio adquirir um painel e colocar, pode partir ou da iniciativa de uma empresa procurar o condomínio, então são várias formas ali. O que eu tenho de informação foi através da regulação urbana da Secretaria, que vai ser a responsável por regulamentar, foi regulamentado, mas a responsável por licenciar os painéis, é que já está tendo a procura desses interessados em dar entrada, ou já deram entrada em processo de licenciamento. Então, agora é aguardar para a gente saber. E de lá que a gente teve essas informações. E só para a gente explicar e entender como funciona, existe uma limitação pela lei dos quarteirões onde isso acontece? É justamente naquele quarteirão da Praça 7 Exatamente. Que isso vai para ser liberado? É só o entorno da Praça 7. E uma outra questão que também é restrita, que tem que passar pelo Conselho Cultural do Patrimônio, uma vez que ali alguns prédios já são tombados. Sim. Então todos os prédios têm que passar, todo o licenciamento vai ter que passar por eles. Lembrando também que há um tamanho máximo por prédio, né, para não ocupar toda a fachada. A gente teve muitas críticas, inclusive aqui nós tivemos um debate com arquitetos que iria acabar com aquilo que é cultural, com aquilo que é tradicional. Pelo contrário, a gente não pensa que isso vai acontecer. A gente cria uma área de promoção, o que é patrimônio está preservado. O que nós vamos fazer também é embelezar aquilo que está ali. Pois mas o senhor falou em embelezar, mas isso não pode gerar uma poluição visual ali no centro? Eu acho que poluição, quando a gente fala de poluição, a gente venceu isso na cidade quando, principalmente, os outdoor de papel, que era tudo de madeira, aquilo foi retirado. Quando a gente fala de algo moderno, inovador, a questão de se é poluição ou não, aí fica algo mais relativo. Eu acho que como é um trecho bem delimitado, isso não está se espalhando para outras áreas, né, que eu acho também que poderíamos pensar em outras áreas de promoção na cidade e a própria prefeitura poderia até enviar esse tipo de projeto para a Câmara. De repente, a Praça da Savassi, que também está bem esvaziada, por que não a Raul Soares? Ou seja, a gente tem outras áreas na cidade que também poderíamos ter essas áreas de promoção e pode dar esse aspecto de poluição? Pode, mas eu acho que vai ser algo tão moderno, painéis de última geração, que vai trazer, além do movimento para o centro, gerar emprego, gerar renda, fortalecer a economia local ali. A gente está batendo um papo, conversando com o vereador Vanderlei Porto, do PRD, por Belo Horizonte. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta, vamos continuar batendo papo aqui no Rede Notícia com o vereador Vanderlei Porto, do PRD em Belo Horizonte. Vereador, é da sua autoria uma lei que modificou a data, né, para o fim do uso da atração animal em Belo Horizonte nas carroças. Normalmente estava no projeto original, o fim era 2031, não é isso? E agora já vem para pertinho da gente, não é isso? Quando? Exatamente. A lei que estava em vigor era para janeiro de 2031. Ou seja, era uma lei que previa 10 anos. E a gente entendia que já havia passado ali 2 anos e meio e nada estava acontecendo em termos de transição efetiva. Então, na legislatura passada, a gente conseguiu se articular bem, conseguimos reduzir esse prazo em 5 anos, ou seja, dia 22 de janeiro de 2026, entra em vigor a proibição total de tração animal na cidade de Belo Horizonte. Então, a gente conseguiu corrigir uma lei que a gente achava que estava muito, como se diz, sem praticidade. E como é que estão os preparativos? Falta aí um pouco menos de 6 meses, né, para já entrar em vigor. Como é que estão os preparativos para essa lei entrar em vigor? Exatamente. A gente está em contagem regressiva. No dia 22, a gente fez a contagem de 6 meses. A Prefeitura tem se preparado nessa questão da transição, porque não é uma guerra entre nós, protetores de animais, em relação aos carroceiros. Os carroceiros, nós temos cerca de 500 carroceiros ainda na cidade de Belo Horizonte e a Prefeitura utilizou todas as suas secretarias para oferecer algo a esses carroceiros que já se cadastraram. Eles estão sendo capacitados, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem buscado oportunidades, questão de tirar uma carteira. Também tem aqueles que às vezes já estão na idade de aposentar e ainda não estão aposentados. A Prefeitura vai fazer uma força-tarefa nessa situação. Aqueles que podem usufruir de algum programa social e que porventura ainda não estão inseridos. A questão também de crianças que estão envolvidas nesse trabalho. Essas crianças precisam estar nas escolas. Então tem sido feito todo um trabalho por parte da Prefeitura para os carroceiros e também para receber os animais em caso de abandono. Agora, vereador, você estava falando em uma série de colocações, né, de ações da Prefeitura para poder incluir essas pessoas. A gente sabe que são pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade social muito grande. Durante a discussão desse projeto de lei, eu acompanhei essa discussão na Câmara, muito se falou da possibilidade de se achar linhas de financiamento para que esses carroceiros que continuassem querendo trabalhar nessa retirada de entulhos, nesse descarte de materiais, que eles fazem mesmo de verdade em Belo Horizonte, que eles pudessem adquirir motos, os chamados tuk-tuks, caminhõezinhos e por aí vai. Tem algum tipo de trabalho que está sendo desenvolvido para se criar essa linha de crédito? Porque até agora a gente não ouviu falar sobre essa situação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado nessa linha, de buscar algum tipo de crédito que pudesse ali fazer com que eles fizessem um financiamento, ou traduzindo em um cavalo de lata. Em uma outra vertente, juntamente com o deputado federal Fred Costa, a gente tem tido tratativas com o Ministério do Turismo. Está sendo marcada uma reunião e o prefeito Álvaro Damião irá também nos acompanhar, onde aí sim a gente teria um recurso para que viabilizasse o cavalo de lata, seja uma moto ou algum outro tipo de veículo, e aí teria a troca com eles. Mas se isso não... E aí seria gratuito, não seria um financiamento, seria a troca da carroça. Passar mesmo, ia repassar. Ele dá a carroça e o cavalo e recebe Correto. Esse cavalo de lata. Exatamente. Esse é um caminho que a gente está buscando, que seria o mais prático. Se isso não ocorrer... O melhor, né, Caio? O melhor, porque essas pessoas, porque a gente evita também do cavalo e da carroça serem vendidos para a metropolitana. Então não adianta a gente tirar o problema de Belo Horizonte e jogar para as metropolitanas. Então o ideal seria essa troca. Se isso não ocorrer, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está buscando, através do secretário adjunto Luiz, o Adriano, que é o secretário, uma linha de crédito que seja possível viabilizar algo para eles aí com juros irrisórios, por exemplo. Porque é bom a gente destacar, né, vereador, que o cavalo, o animal e a carroça, mesmo com a proibição da utilização dele para atração animal, continuam de propriedade desses carroceiros, né? Correto. O cavalo, em nenhum momento, se não tiver em situação de maus tratos, ele pode ser retirado do seu tutor. O que não vai poder é circular a carroça em Belo Horizonte. Então, ele não é obrigado a entregar o cavalo. A gente teme, de alguma forma, que haja algum tipo de abandono.
Se a gente tem mais ou menos aí 500 carroceiros, a gente pode estar falando em cerca de 800 a 1.000 cavalos. É muito. Porque geralmente eles possuem 2. Então, infelizmente, eu acredito que muitos vão acabar vendendo esses animais para cidades vizinhas, que onde a tração ainda é permitida. Mas o máximo que a gente puder recuperar desses animais, e a prefeitura tem feito parcerias, seja com ONGs, com santuários, para que esses animais tenham ali um lugar adequado para o seu final de vida. Sejam recuperados, né? Exatamente, tenha descanso. Tá certo. Porque trabalharam muito e muitos deles, infelizmente, numa situação muito precária, né, vereador? Exatamente. Vereador Vanderlei Porto, muito obrigado por ter participado com a gente, atendido o nosso convite. Portas da Rede Notícia, da Rede Catedral de Comunicação Católica, todas abertas o tempo inteiro para você. Eu que agradeço mais uma vez e sempre à disposição, e parabéns por esse jornalismo sério e eficiente aqui para a nossa cidade. Volte sempre, quando entrar em vigor a lei, as portas também já estão abertas para falar mais sobre o assunto, tá certo? Combinado. Obrigada. Termina aqui o Rede Notícia, agradecendo a você que está com a gente durante toda a semana, nos assistindo na TV Horizonte, também no canal 30.1, no YouTube, no TV Horizonte.oficial, nos ouvindo na América FM, nos 107,1 e na Cultura M, nos 830 kHz. Quero te fazer um convite, siga a gente no Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. E não esquece do YouTube não, viu, gente? Se inscreva lá, vamos subir esse número. Já somos mais de 5.200 inscritos no Rede Notícia TVH, e tem também o canal da TV Horizonte, que é tvhorizonte.oficial. E agora você vai ficar com Bola na Rede, o Júnior Brasil, e olha, trazendo novidades do mundo da bola. Tem torcedor bravo aí, viu? Bom fim de semana, a gente volta na segunda ao meio-dia. Bom fim de semana, até mais.